como vocês estão? A paz do Senhor. Mais um dia de versículos do dia. Hoje, Deus me deu um versículo em Salmos. Salmos 30, do 10 ao 12. Eu vou ler para vocês. Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso eu não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus. Eu te darei graças para sempre. O que Deus quer falar aqui conosco? Primeiro, no 10. Ó Deus, escuta-me. Aqui no caso era Davi, uma canção para dedicação do templo do templo que ia ser construído. Então, aqui Davi estava pedindo para Deus escutá-lo, para ter compaixão dele. E também, logo em seguida, que Davi pede, ó Deus, escuta-me, tem compaixão de mim, ajuda-me. Logo no 11, a gente já vê Deus agindo, porque fala assim, tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Ou seja, ele pediu em um versículo, e logo no outro, Deus já atendeu, já veio com ajuda para a vida de Davi, para a vida daquele tempo dele. Então, com a gente é a mesma coisa. Às vezes pode demorar para você, mas para Deus não. Às vezes o nosso tempo, aliás, às vezes não, sempre, o nosso tempo não é o de Deus. O nosso tempo, às vezes nós queremos que seja em piscar de olhos, em estalar de dedos, não é assim. Precisamos aprender com o tempo da espera. Quando você espera 15 anos, 2 anos, 3 anos, você aprende a esperar. Porque Deus quer nos ensinar, acima de tudo, a esperar a bênção na nossa vida. Porque o que valeria a pena a gente ter tudo na nossa mão na hora e não dar valor? Porque tudo que a gente ganha muito fácil, isso é fato para o ser humano. Tudo que a gente ganha muito fácil, a gente não dá valor e logo quer outra coisa. Porque nós somos seres inconstantes, né? A gente uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Então, Deus nos ensina a esperar. Último versículo agora. Por isso eu não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Ou seja, irmão, no tempo da sua espera, você tem que louvar. Você tem que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, até pelo tempo da espera na sua vida, porque quando você espera, você está aprendendo, e quando você vai estar aprendendo, você vai ser vitorioso. Então, aprenda, irmão, hoje, nesse dia, a esperar, a ter paciência. É difícil, mas Deus nos dá força aqui, porque ao mudar de um versículo, pode ter sido anos na vida de Davi, mas também pode ter sido um dia, a gente não sabe, isso é um mistério de Deus. Mas aqui em um dia, Deus mudou a tristeza dele em dança alegre. Então, o que isso quer dizer para nossas vidas hoje? Que a gente tem que, no choro, adorar a Deus. Na tristeza, louvar, sorrir mesmo na tristeza. Não é você ser falso, não. Porque eu não posso sorrir sendo que eu estou triste. Mas Deus nos dá força para sorrir nesse tempo. Amém? Então é isso que Deus quis nos falar hoje. E aqui eu quero deixar em pauta o versículo 10. Se hoje você está passando uma angústia, uma angústia, um tempo difícil, é só você clamar a Deus, porque Ele clamou aqui no versículo 10. Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Então, Ele pediu, Ele clamou, Ele se humilhou, você precisa se humilhar. Não pense que Deus tem que te abençoar e pronto, e você vai dar ordem para Deus. Não, você tem que clamar, você tem que buscar. Você tem que, como fez aquela mulher de fluxo de sangue. Ela não ficou parada. Se ela ficasse na casa dela, esperando ser curada, ela não ia ser curada. Então ela saiu, mesmo com dor, mesmo triste, mesmo com aquele fluxo de sangue intenso há anos, ela saiu, ela foi procurar a bênção.
E ela encontrou Jesus, e quando ela encontrou, ela tocou. Então, quando você estiver buscando a Deus, tem que buscar de todo o coração. Não adianta você ir na igreja, você buscar a Deus todo domingo, aliás, ir na igreja todo domingo, levantar a sua mão e não tiver uma vida regrada em Deus, uma vida com santidade. Você precisa entender que a nossa vida hoje, aliás, sempre foi assim. A busca de Deus tem que ser sim, sim ou não, não. Se você é meio termo, você não é de Deus. Porque quem está em cima do muro não tem Deus. Quem está em cima do muro nem sabe que já escolheu o inimigo de Deus, não escolheu Deus. Porque quem está em cima do muro está em dúvida de escolher o que Deus nos deu. Por que você tem dúvida de escolher o que Deus nos deu? Ele te deu vida, te deu paz, te deu alegria, te promete um céu com moradas celestiais, com ruas de ouro. Porque ainda você quer os prazeres momentâneos da carne. Entendeu? Estou aqui falando que Deus está me mandando. Então você precisa jogar toda essa capa de vida antiga fora e se entregar para Deus, de verdade. O que é se entregar para Deus? É dar todas as peças do seu coração para Deus fazer. Porque Ele não pode mexer no coração, porque Deus não é entrão. Ele pede para entrar, Ele bate na porta do seu coração. Se você não der todas as peças do seu coração para Ele modificar, de que vai valer? De que vai valer você ir na igreja? Você está perdendo tempo na igreja, meu irmão. Você está perdendo tempo de se trocar, de se maquiar, vocês mulheres, de fazer o cabelo. Para que vocês fazem tudo isso se o seu coração não está totalmente entregue a Deus? Vocês precisam ouvir a palavra de Deus, sim, para crer. E eu creio. Cada pessoa que está me ouvindo vai ter uma mudança de vida, mas você precisa dar o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Às vezes o primeiro passo é você excluir alguém do seu MSN, excluir alguma pessoa da sua vida, não só do MSN, porque eu falo com muitas pessoas que têm MSN, Orkut. Então às vezes o primeiro passo é você negar você mesmo, negar uma coisa que você gosta muito. E você precisa ter essa atitude para você vencer, para você começar a ser moldado pelo Espírito Santo. Vou contar um testemunho para vocês, aliás, testemunho não. O que Deus falou comigo um dia, eu estava lavando louça, uma coisa muito, muito, muito normal, né? Estava lavando louça e quando eu fui arear uma panela, ela estava suja e eu fui arear, claro, né? E a hora que eu estava areando, Deus falou comigo. Como Ele falou comigo? Ele disse assim: filha, você está vendo essa sujeira nessa panela? Essa sujeira é o que a gente tem na nossa vida. E Deus está com o bombril na mão. O que é o bombril? São os mandamentos de Deus. E se você deixar, se você se deixar limpar, Ele tem o controle do quanto vai doer na sua vida. Porque toda mudança dói. Toda lapidação dói, porque ele vai estar te moldando, te lapidando. E eu ali, esfregando a panela, e Deus falando comigo. Uma coisa tão normal da vida. E Deus conversando comigo e falando para eu conversar com vocês sobre isso no vídeo. Ou seja, aquele bombril precisa passar na sua vida. Precisa. Aquela sujeirinha que você acha que não tem problema, que não tem problema, não dá mais para sair, não. Com o bombril, que é os mandamentos de Deus, e Deus, com o controle do bombril, vai conseguir sim tirar da sua vida, mas você precisa querer. É você deixar se lapidado, que nem se no caso a panela tivesse vida e ela corresse de mim, como que eu ia limpá-la? Ela precisa deixar. E outra, Deus nos dá a força para aguentar. Ele não vai te dar uma dor maior do que você pode aguentar. Então, descanse em Deus, se entrega todas as peças do seu coração, tudo aquele cantinho do coração que você acha que não pode entregar a Deus, entrega, porque Deus sabe até onde pode te abençoar, até onde pode te fazer aguentar tudo aquilo que você tem que mudar. Então é isso. Se Deus nos promete limpeza total na nossa vida, é porque vai existir. E Ele está pronto para te ajudar, para estar te limpando, porque é Ele mesmo que vai estar te limpando. Como eu ali na panela. Eu podia simplesmente
se a panela tivesse vindo e coisa de mim, eu parar, porque a panela tem que, no caso a panela tem que deixar eu limpar ela, porque senão, como que eu vou limpar alguém correndo? Não tem como. Então, não fique longe do Senhor, tá? Não fuja dele, porque aqui é onde você vai encontrar a felicidade. E quero falar um outro versículo também, que é o Salmo 27, 13 e 14. Estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Você confia, às vezes, numa pessoa que você nem conhece direito. Você confia aí no seu namorado, que está 1 mês com você, você confia e fala que não vive sem. Você confia aí na sua família, mais do que em Deus, não pode. Deus aqui está falando, estou certo de que verei, Davi falando, que ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrará a sua bondade. Você quer ver a bondade do Senhor na sua vida? Querem ver? Então confia só nele, mas é confiar totalmente, se entregando, igual você se entrega por uma coisa que às vezes nem tem valor, e você sabe do que eu estou falando. Então, quando vocês aprenderem, nós, né, que isso também me inclui, aprenderem a se entregar sem dúvidas, sem medo, mesmo não entendendo, porque a gente pode passar noites, como dizem Eclesiastes, acho que é Eclesiastes 12, isso, Eclesiastes 12, a gente pode passar dias, noites acordado para tentar entender o que Deus nos quer. Aliás, a gente pode passar noites e dias acordados para entender o que Deus faz, mas a gente não vai entender. A gente tem que só confiar. Por isso que Deus fala, confia no Senhor e nada vai te acontecer. Nada. As perseguições virão, os problemas virão, mas você vai conseguir vencer. Você vai conseguir passar por cima com a força que vem só de Deus. Então é isso, amados. Fiquem na paz de Deus. Se gostou do vídeo, coloca aqui que gostou. Se não gostou, também pode colocar. Se quiser se inscrever aqui em cima, tá? Fiquem na paz de Deus. Que Deus esteja de verdade na vida de vocês, tanto na hora da tristeza, na hora da lapidação, na hora do que falta na sua vida. Deus estará. Eu profetizo na sua vida que todas as bênçãos de Deus possam alcançar aquele coração que é entregue totalmente a Ele, que é entregue todas as peças. E é isso. Que Deus venha colocar na sua boca autoridade, fé, e que a sua voz, no meio dessa multidão, dessa geração nova que temos e que está se levantando, que você seja um dos adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Que tudo que você faça na sua vida, antes primeiro tenha a orientação de Deus, do Espírito Santo. Deus abençoe suas vidas. A paz. Beijos.